Josef vurdu, gol! Josef de Souza! Merhabalar, ben Nurullah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Josef de Souza ile birlikteyim ve onun tanıklığını kendi ağzından dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldin Josef. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler bu davetimi kabul ettiğin için ve bu videoya konuk olduğun için ve kendi tanıklığını kendi ağzından anlatmaya gönüllü olduğun için. Tanıklık kısmına geçeceğiz ama öncelikle Josef de Souza kimdir? Bunu biraz merak ediyorum ve izleyiciler de eminim bunu da duymak isterler. Senin özellikle çocukluktan o iman ettiğin sürece kadar olan kısmı belki ufak bir özet geçersen bizlere dinlemek isteriz. Eu nasci em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, bairro Monjolos, muito humilde, onde eu tive minha infância. Eu morava numa casa muito pequena com 12 pessoas e minha infância toda foi ali, jogando bola na rua com os meus amigos, estudando e morando nessa casa também com meus tios, primos. Pai não, na verdade é minha mãe somente. Foi muito legal, apesar de uma infância muito difícil. A gente não tinha muito dinheiro, muitas condições financeiras, mas foi uma infância muito divertida e eu consegui, graças a Deus, alcançar meus objetivos. Depois que eu saí ali do bairro, com 11 anos, eu fui morar em São Januário. Foi meu primeiro clube, Clube Vasco da Gama, e eu fui morar longe da minha mãe, já com 11 anos, me separei dela em busca do meu sonho de ser jogador de futebol. E eu tenho até que agradecer a minha mãe porque ela acreditou no meu sonho. Eu tinha 11 anos e ela me deixou ir, né? Me deixou morar longe dela, mesmo eu sendo filho único. Então eu tenho que agradecer muito a minha mãe pelo suporte que ela me deu. E depois disso eu fui crescendo no Vasco, 12, 13, 14 anos, até eu virar profissional no Vasco. Eu lembro até hoje, com 19 anos, eu fiz a minha estreia pelo profissional do clube num campeonato carioca contra o Macaé. E depois dali, graças a Deus, a minha carreira foi crescendo. Eu joguei depois no Futebol Clube do Porto, ali eu consegui ganhar muita experiência, fui campeão de inúmeros campeonatos, inclusive a Europa League. Voltei para o Brasil novamente, joguei no Grêmio, joguei no São Paulo depois do Grêmio, onde eu consegui chegar na seleção brasileira, que para mim era o maior sonho, jogar pelo Brasil. E depois disso eu fui transferido aqui para a Turquia, joguei pelo Fenerbahçe, fui para a Arábia e agora eu tô aqui no Besiktas e eu sou um ser humano realizado. Eu acho que tenho muito mais daquilo até que eu merecia, mas eu agradeço muito a Deus todos os dias por ter chegado aonde cheguei. Não foi fácil, tive que passar por inúmeros processos, dificuldades na minha vida, mas hoje quando eu olho para trás, eu vejo que valeu a pena cada sacrifício que eu e minha família fizemos para eu estar aqui hoje. Çok teşekkürler. Bu kısmı da tabii ki de merak ediyorduk ve merak edenler olacaktır. Ama şimdi bizim için belki daha da merak ettiğimiz senin nasıl Hristiyan olduğun kısmına geçmek istiyorum. Bize ne zaman ve nasıl İsa ile tanıştın ve Hristiyan olmaya, İsa Mesih takipçi olmaya, onun peşinden gitmeye karar verdin? Bunu da anlatır mısın? Eu comecei a ir para a igreja e conheci Jesus bem novo. A minha mãe, ela já me levava para a igreja desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou bem novinho. Eu vou para a igreja e eu tive encontros com Jesus ainda muito novo. E eu lembro que mesmo novo, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol e sempre que eu orava, eu pedia a Deus para realizar esse sonho e dizia que se um dia eu fosse jogador de futebol, eu ia levar o nome dele, eu ia glorificar o nome dele por todos os clubes que eu passasse, eu ia tentar ser uma pessoa diferente das outras que eu sempre via, porque no Brasil, quando a gente olhava para os jogadores de futebol naquela época, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, entre outros jogadores, você via que todos eles viviam a mesma vida. Eles gostavam de sair, gostavam de ir para a noite, tinha inúmeras mulheres. E eu sempre que quis ser jogador de futebol, meu sonho nunca foi esse. Era sempre querer ajudar minha família e glorificar o nome de Deus através do futebol. E eu tinha muito naquela época, eu olhava sempre para o Kaká, que era um jogador que era diferente de todos os outros. Então eu sempre me espelhava muito no Kaká, no Zé Roberto, que eram homens de Deus. E graças a Deus, Deus me abençoou para que eu pudesse me tornar profissional e realizar o sonho de poder ajudar minha família. E até hoje, por onde eu vou, eu tento engrandecer o nome de Jesus. Então, eu conheci Jesus muito cedo e eu tenho certeza que se não fosse por ele, eu não teria chegado aonde eu cheguei.
Kaka'dan bahsettiğini duydum ve Kaka aslında benim de çocukluğumda bayağı idol olarak gördüğüm ve o iman hayatını gerçekten çok takdir ettiğim ve bunu açık bir şekilde yaşayan oyunculardan birisi. Ki sen de şimdi İsa'yı takip etmeye karar verdikten sonra öylesin. Gerçekten bunun için seviniyorum. Ve şimdi aslında şunu da çok sormak isterim. İman ettikten sonra ailen, çevren ve arkadaşlarından nasıl bir tepki aldın? Onlar sana nasıl bir reaksiyon verdi? Bunu da çok merak ediyorum. Çünkü bizler mesela özellikle Türkiye'de yaşayan ve sonradan iman eden gençler olarak çok böyle bazen sert tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Acaba Brezilya'da iman etmek nasıl karşılanıyor? Onu senden ve senin hikayen aracılığıyla duymak isteriz. No Brasil é pouco diferente do que aqui na Turquia. No Brasil, a primeira religião que mais é seguida lá é o cristianismo. Tem cristãos católicos, cristãos protestantes, ortodoxos, inúmeros cristãos. Então, quando você se entrega para Jesus no Brasil, você tem um encontro com Jesus e começa a seguir Jesus, não tem muito problema. A sua família muitas das vezes te respeita. Existem casos que as famílias não respeitam muito, mas na maioria dos casos, como foi a minha, a família acaba respeitando porque a cultura brasileira é uma cultura cristã. E então para mim não foi muito difícil no meio da minha casa seguir a Jesus Cristo. Eu tive apoio até porque minha mãe já era convertida, alguns parentes já eram convertidos, então eu não tive muito problema. Já no futebol sempre existe aquela zoação, né? Porque como nós somos cristãos, a gente não bebe álcool, a gente não fuma cigarro, quando as pessoas brincam com alguma brincadeira que não é legal, a gente não participa da mesma brincadeira, a gente não sai com várias mulheres, ou pelo menos não deveria, os cristãos. Isso acaba sendo motivo de zoação um pouco pelos companheiros. Diz que a gente é muito careta, diz que a gente é muito ultrapassado, mas isso nunca foi problema para mim, porque eu sempre soube quem eu sou em Deus e, graças a Deus, as pessoas sempre respeitaram muito a minha decisão de seguir a Cristo e até hoje as pessoas respeitam porque veem esse meu lado sério de ser. Até aqui na Turquia mesmo eu vivendo em outro país, com outra cultura, com outra religião, as pessoas me respeitam muito porque sabem quem é o Souza, sabem da conduta do Souza. As pessoas nunca viram Souza em uma boate, nunca viram Souza arrumando confusão na rua, nunca viram Souza destratando uma pessoa. Pelo contrário, o Joseph que elas conhecem é um Joseph que ajuda as pessoas, é um Joseph que respeita a família. Então eu creio que por isso eles me respeitam muito e eu também tenho um carinho e um respeito muito grande por eles. Ve gerçekten aslında tanıklıklarımızdaki en önemli o kısmı sormak istiyordum ve sen birazcık ondan bahsettin. Bizlerin yaşamlarında İsa neleri gelip değiştiriyor ve değiştirdi. Sana aslında bunu da özellikle sormak istiyorum. Yani İsa'dan önceki Joseph ve İsa'dan sonraki Joseph'i bize biraz anlatır mısın? Ve özellikle zaten senin iman etmenle birlikte hayatında, kişiliğinde, karakterinde neler değiştirdi? Yani İsa'nın bir insanın üzerinde nasıl çalışabileceğini görüyoruz, biliyoruz ve Joseph üzerinde nasıl çalıştı? Joseph'in hayatında nasıl çalıştı? Joseph'in karakterini nasıl değiştirdi, geliştirdi ve hala geliştirmeye, büyütmeye devam ediyor? Bunu da anlatırsan çok seviniriz. Eu conheci Jesus muito cedo, como eu falei. Minha mãe sempre me levava para a igreja, então eu tive encontro com Jesus muito cedo. E eu não tive nenhuma mudança muito grande na minha vida quando eu cresci, porque eu sempre conhecia Jesus, sempre conhecia os princípios e isso me ajudou muito a crescer. Às vezes eu saía um pouco da igreja, queria sair para festa, aproveitar a vida e tal. Mas no fundo eu sabia qual era a verdade e eu voltava para a igreja, eu voltava para Cristo e permanecia ali. Mas eu creio que a grande mudança na minha vida depois que eu verdadeiramente comecei a seguir Jesus foi que eu tinha alguns vícios, problemas como pornografia, coisas de assistir coisas na televisão que não devia e mesmo indo na igreja eu não conseguia largar esses vícios, mas quando eu de verdade encontrei a Cristo e comecei a seguir Ele, essas coisas já não me agradavam mais, essas coisas já não me faziam mais bem e eu tive que aos poucos me afastando disso e graças a Deus hoje tenho uma família, sou liberto desses problemas dos vícios. Já por algum tempo na minha vida também eu acabei querendo sair um pouco, ir beber com os amigos e tal, mas graças a Deus isso não passava de uma semana, 2 semanas, porque esse nunca foi meu lugar e eu nunca me sentia à vontade fazendo essas coisas, bebendo, fumando, assistindo pornografia.
tudo isso. Então, eu voltava sempre pro lugar que eu nunca deveria ter saído. E eu acho que uma pessoa que tem encontro verdadeiro com Jesus, ela não pode permanecer a mesma pessoa. Não adianta nada a gente dizer que a gente é cristão, mas a gente faz as mesmas coisas que as pessoas que estão no mundo fazem. A Bíblia mesmo diz para nós sermos sal, para nós sermos diferentes. E quando a gente diz com a nossa boca que a gente aceita Jesus Cristo, a gente se batiza, mas a gente continua tendo as mesmas práticas que a gente tinha antes, de verdade você não teve um encontro com Jesus verdadeiro. E você precisa desse encontro verdadeiro, porque uma vez que você encontra ele de verdade, você nunca mais é a mesma pessoa e as pessoas vão notar que você, a partir de Jesus, você se torna uma pessoa diferente. Amin. Özellikle bizi izleyen Hristiyan olan ya da olmayan gençler belki sana baktığında aslında birçok şey görüyor olabilir, birçok şeyi istiyor olabilir sende olan. İşte mesela çok ünlü bir futbolcusun, çok başarılısın, çok belki bundan dolayı güzel paralar kazanıyorsun ve çok onların belki özendiği bir hayatın var. Ama sen onlara özellikle bir şey tavsiye etsen, bir ya da birkaç şey tavsiye etsen, bu tavsiyen ne olurdu? Yani çünkü özellikle İsa'nın hayatında nasıl çalıştığından bahsettin ve çok güzel noktalara değindin. Aslında senin için de İsa'nın bunların hepsinden önce geldiğini ben biliyorum. Senin daha önce anlattığın tanıklıklardan ya da burada bahsettiğin şeylerden. Özellikle onlara da bu noktada belki kameraya bakıp bir şeyler söylemek istesen İsa hakkında ve İsa'nın önemi hakkında ne söylemek isterdin? Conselho que eu tenho para os jovens, não só turcos, mas para todo mundo, mas hoje eu estou falando para os turcos. A gente acabou de sair de uma pandemia em onde muitos familiares perderam muitas pessoas queridas, muitas pessoas perderam empregos. Aqui no Brasil, existem muitas pessoas passando necessidade e a gente sabe que tudo isso que acabou passando traz para nós um pouco de desesperança. A gente fica sem esperança do futuro, sem esperança do que a gente pode fazer para o futuro. De repente você perdeu alguém, de repente você perdeu o emprego, de repente você está com dívidas muito altas e você não sabe o que fazer. Então, o meu conselho para todos vocês jovens é que vocês deem uma oportunidade para que Jesus possa mudar a sua vida. E aqui eu não falo sobre religião. Para mim, a religião pouco importa. Eu respeito todas as religiões, mas Jesus Cristo, ele não é uma religião. Jesus Cristo é uma pessoa que veio nesse mundo e morreu por mim e por você. E se você der a oportunidade para ele entrar na sua vida, se você chamar, clamar por ele, falar, Jesus, se o que o Souza está falando é verdade, se essa experiência que ele teve foi verdadeira, eu quero essa mesma experiência comigo. E você pode, no teu quarto mesmo, abaixar sua cabeça, fazer uma oração e pedir a Jesus que ele possa se revelar para você. E eu tenho certeza que se você fizer isso 1, 2, 3 vezes, você vai começar a sentir uma presença diferente, porque Jesus Cristo, ele existe, ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou. E hoje ele é que leva nossas orações ao Pai. Então, você, sem sombra de dúvidas, pode clamar por ele. Eu faço isso todos os dias da minha vida. Quando eu acordo, eu falo com Jesus. Quando eu vou pro treino, eu falo com Jesus. Quando eu tô no treino, eu falo com Jesus. Quando eu volto. Então, a minha vida é falar com Jesus e eu tenho a melhor vida do mundo, porque eu poderia ser aquele mesmo menino que saiu do meu bairro com 10, 11 anos, sem nada, sem dinheiro, sem fama, sem sucesso, mas eu tinha Jesus Cristo desde aquela época no meu coração e eu sempre falava com ele. Então, eu era feliz, eu era completo, eu de repente poderia não ser um jogador de sucesso, mas com certeza eu seria um homem de bem, seria um homem temente a Deus e um homem que faria tudo corretamente, porque eu conheço Jesus. Então, o meu conselho para você que é jovem é dê uma oportunidade. Eu não sei se você já tentou de tudo na vida, eu não sei se você já tentou de todas as formas ser feliz, mas eu posso te afirmar que a felicidade completa está em Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua vida. E você que está ouvindo esse vídeo, eu não sei onde você está, na sua casa, no teu trabalho, no ônibus, mas uma coisa eu tenho certeza, que se você fechar os teus olhos e começar a clamar por Deus através de Jesus Cristo, Ele vai te responder. Então, que Deus te abençoe e que você possa começar a dar mais oportunidade para Jesus entrar na tua vida. E eu te garanto que você nunca mais será o mesmo. Amin. Gerçekten çok doğru. Çok teşekkür ediyorum sana bu fırsat için, bu video için, ama daha da önemlisi İsa'nın tanıklığını böyle yaşadığın ve paylaştığın için, o paylaşmaya açık yüreğin için. Çok teşekkürler. Rica ederim.
Evet, her ne kadar bitmesini benim de istemediğim bir çekim ve video olsa da bu videonun da sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Ama lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve ayrıca sadece abone olmakla kalmayıp bildirimleri açmak için o zil tuşuna basmayı da unutmayın. Şimdilik bu kadar ama daha başka sürpriz konuklarımla, daha sürpriz videolarla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere.